E hoje nós vamos estudar as aulas 28 e 29, polaridade de ligações e moléculas. Esse conteúdo ele é um pouco mais curtinho, tá? Até porque da forma que ele é exposto na apostila, ele é bem resumido, mas não tem problema. Durante os nossos plantões de dúvidas, nossas aulas de dúvidas ao vivo, a gente vai se aprofundando e esclarecendo um pouco mais sobre esse conteúdo, tá? Bom, primeira coisa que vocês precisam relembrar: eletronegatividade. A eletronegatividade, ela mede a força de atração entre os elétrons em uma ligação química, tá? Então, aí a ordem decrescente de eletronegatividade. Nosso elemento de referência, que é o mais eletronegativo da tabela, que tem eletronegatividade igual a 4,0, é o flúor, o F, seguido pelo oxigênio, que tem uma eletronegatividade 3,5, o nitrogênio e o cloro, eletronegatividade 3, e assim por diante, e decrescendo até chegar nos metais, que tem eletronegatividade bem baixa. E a polaridade? Bom, o nome polaridade está relacionado a polos, né? Ela está relacionada com a diferença de eletronegatividade entre os átomos participantes da ligação. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior a polaridade. Bom, como os metais, eles têm uma eletronegatividade baixa e os ametais, a maioria tem eletronegatividades altas, sempre mais altas do que os metais, tá, gente? A ligação iônica, ela sempre vai ser polar. Até porque, vamos pensar, né? A ligação iônica, íons, polo positivo, polo negativo. Ela sempre vai ser polar. E nas ligações covalentes, a gente tem a ligação covalente polar e a ligação covalente apolar. Onde a ligação covalente polar, ela tem uma diferença de eletronegatividade, ou o que a gente chama de momento dipolar diferente de zero. E na ligação covalente apolar, as eletronegatividades são iguais, né, para átomos iguais, ou muito próximas, o que aproxima o seu momento dipolar ao zero. Então, a ligação vai ser apolar, a molécula vai ser apolar. Bom, agora a gente precisa ter um cuidado para diferenciar uma ligação polar de uma molécula polar e também da mesma forma para as apolares. A regra prática: para números de pares eletrônicos ao redor do átomo central igual ao número de grupos iguais ligados ao átomo central, ou seja, número de ligantes igual, ela é apolar, tá? Número de pares eletrônicos, ou seja, nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, diferente do número de grupos ligantes, ela é polar. Vamos analisar esses dois exemplos, tá? O CCl4, ele é apolar, por quê? Existem 4 nuvens eletrônicas e existem 4 ligantes. Então, isso confere apolaridade à molécula. Cuidado, porque, na verdade, essa polaridade ela precisa se anular, tá? Então, no caso do CCl4, ela é sim apolar. Mas se você tiver um outro tipo de estrutura ali, em que os ligantes sejam diferentes, tá? Em que nem todos os 4 ligantes sejam iguais, você vai ter uma polaridade. Para alguns ligantes essa polaridade vai ser menor, para outros ligantes a polaridade vai ser maior, tá? Cuidado com isso. Na molécula do NH3, amônia, a gente tem 4 pares e 3 grupos, tá? Na amônia, a gente tem um par de elétrons livres lá em cima, que não participou da ligação, que é do nitrogênio, e mais os ligantes de baixo, né? Os 3 átomos de hidrogênio. Isso totaliza 3 ligantes e cada ligante corresponde a uma nuvem. Mais o par de elétrons de cima,
4 pares eletrônicos. Então, isso confere polaridade à molécula, tá, gente? Então, gente, esse conteúdo é um conteúdo da UFMG, tá? Muito bom e bem resumido falando de polaridade de ligações, tá? Eu resolvi mostrar ele porque ele tem um pouco mais de exemplos sobre esse mesmo conteúdo, tá? Olha aí, um exemplo de ligação covalente apolar é o F2, né? São dois átomos idênticos, tá? Que tem grande eletronegatividade, mas as eletronegatividades dos átomos se anulam. Já quando a gente tem a molécula do HF, existe uma diferença de eletronegatividade, tá? A eletronegatividade do hidrogênio é 2,1 ou 2,2, alguma coisa assim, do flúor 4. Então, essa diferença de eletronegatividade dá aí 1,8, 1,9. E isso confere polaridade à molécula, tá? Na ligação covalente apolar, par de elétrons mais próximo a um dos átomos. Por que isso, gente? Exatamente por conta da diferença de eletronegatividade. Aquele que é mais eletronegativo, ele vai puxar o elétron do menos eletronegativo para ele. Então, o par de elétrons vai ficar mais próximo de um dos átomos, tá? Eles adquirem cargas parciais representadas pela letra grega delta, minúsculo, tá? Esse aí é o delta minúsculo. O átomo que atrai mais fortemente tem a carga parcial negativa, né? Porque ele fica com mais elétrons. E o outro com a carga parcial positiva. Agora, olhem que interessante essa tabela periódica com as eletronegatividades, tá? Aqui a gente pode ver que o mais eletronegativo ali, ó, é o flúor, seguido do oxigênio, nitrogênio e cloro, com uma pequena diferença com relação à força entre o nitrogênio e o cloro, porque aquele que é menorzinho, que tem menos camadas eletrônicas, como o nitrogênio, ele vai ter uma força um pouquinho maior, tá? Olha lá a eletronegatividade do hidrogênio, 2,1. E nessa tabela aí, o que tem menor eletronegatividade é o césio, que tem 0,7 aqui, bem nesse cantinho inferior esquerdo, tá? Tem umas exceções ali no meio, por isso que é bem difícil a gente estudar um metal de transição, tá? Como vocês podem ver, a gente trabalha pouco com elementos de transição no ensino médio, tá? Até mesmo no nível superior, em especializações, eles são trabalhados assim em suas particularidades, tá? Porque eles têm muitas características que são específicas. Então não dá para estudar, num geral, os metais de transição ou até mesmo um grupo, tá? Eles têm características muito particulares. Então aqui também tem um outro resumo que é interessante. A diferença de eletronegatividade entre dois átomos é uma medida de polaridade de ligação. Aquela que a diferença for próxima a zero é considerada covalente apolar. Aquela que a diferença for próxima a 2, covalentes polares. E aí eu também acho que a gente pode abranger um pouquinho mais, tá? Se essa diferença de eletronegatividade for próxima a 1 até 2. Elas são ligações covalentes polares, porque a gente tem o HCl, o ácido fluorídrico, em que a diferença de eletronegatividade é 0,9, quase 1. E ela é covalente polar, tá? E uma diferença próxima a 3, e aí também a gente pode considerar essa diferença de eletronegatividade entre 2 e 3 como ligação iônica. E aí alguns exemplos, né? Fluoreto de césio, diferença de eletronegatividade de 3,3, então ele é iônico. O exemplo do HCl que eu falei, né, que a diferença é 0,9, tá? E aí a explicação que ele é considerado polar
mesmo tendo essa diferença de eletronegatividade próxima a 1 e não próxima a 2, como foi especificado lá antes. Tá bom, gente? É isso. Bons estudos e até a próxima aula.